Bom, inicialmente o que está acontecendo com a realidade virtual é que ela não é ainda um grande suporte para longas metragens de ficção. Isso não é uma realidade ainda. O que acontece com a realidade virtual é que você pode fazer um teaser em realidade virtual, né? E você pode, ou seja, não substitui o longa, não substitui o trailer, mas você pode instigar um pouco a imaginação do espectador. Imaginamos, sei lá, no Poderoso Chefão você poderia ter uma cena onde você está no meio do casamento. Você pode ter um teaser que te fala, você se coloca ao lado na época, Marlon Brando, ou o que for, você está do lado numa mesa de jantar, você pode estar sentado numa mesa de jantar onde aconteceu uma grande cena. Então, hoje está sendo usado, eu acho que o primeiro uso dela em cinema é para a criação desses teasers imersivos e muitas vezes em CG. Quer dizer, você cria uma realidade, né, filmes de animação, etc. Você cria uma coisa onde você possa estar imerso dentro dela. Acho que isso vai ser bem bacana. A realidade virtual é uma nova língua. Nós estamos pela primeira vez, desde a invenção do cinema, a gente está aqui estamos nos defrontando com uma nova narrativa, uma nova maneira de contar histórias. E isso é um novo aprendizado de uma nova língua, não só para quem faz, mas para quem assiste também. Como eu assisto? Como é que é isso de eu estar dentro da cena, de eu não assistir a cena, de eu estar presente dentro da cena? Então, a criação dessa nova língua vai demandar um tempo, é uma questão de tempo, novos produtos são feitos, as pessoas vão assistir não mais pela primeira vez, mas vão assistir pela segunda, pela terceira, daqui a pouco o cara está assistindo o 10º, 20º filme dele em realidade virtual, aí ele vai entender como é que funciona, como é que ele se comporta, porque muitas vezes quando você põe a primeira vez o óculos, você está vendo umas coisas, você quer pegar, ou você acha que você está aqui, enfim, você vai aprender esta nova língua, tanto para quem faz como para quem assiste. A realidade virtual já causou impacto, ela está instigando você a pensar de uma nova maneira como contar uma história. Quer dizer, tudo aquilo que a gente aprendeu desde a criação do cinema, que foi se aprimorando, né? Plano depois de plano, plano depois de plano, sons, músicas, imersão, etc. Agora você tem que aprender a narrar isso. Por enquanto eu narro em planos abertos, eu não consigo narrar em planos fechados, o corte ainda é uma dúvida, ele funciona em alguns momentos e outros não. Quer dizer, existe ainda justamente essa gramática da narrativa audiovisual está sendo descoberta agora. Mas ela vai impactar, não tem retorno, não é brincadeira, não é um 3Dzinho, não é uma brincadeira. Não, não, não. Estamos mergulhando numa nova era da narrativa audiovisual, sem retorno. Bom, o Brasil, como sempre, está um pouco atrás. A tecnologia mais forte, né, as experiências maiores, até pelas condições econômicas, financeiras, de equipamento, de pessoas, né, de grana mesmo, está sendo feito nos Estados Unidos, principalmente. Na Europa também, mas principalmente nos Estados Unidos. E a gente vem aprendendo através da internet, que também, quando o cinema surgiu, as comunicações eram muito difíceis. Hoje em dia, o cara produz uma coisa em algum lugar, ele já coloca no ar, você consegue ver, consegue discutir, e tem muitos fóruns. As pessoas têm sido muito generosas, né? A geração jovem que vem hoje é uma geração colaborativa. Então, a ideia de você não esconde tanto a informação, você põe os seus experimentos, o outro vai aprendendo, e é muito, muito, muito rápido. O que eu estou falando aqui no mês de maio de 2016. Provavelmente em maio de 2017, o que eu estou falando aqui é muito passado. Já vamos estar em outro patamar completamente diferente. Porque a tecnologia é rápida, todo mundo os investimentos são da ordem de bilhões de dólares, todo mundo já sacou isso, o Facebook já sacou isso, o Zuckerberg vai fazer rede social em realidade virtual, ou seja, os equipamentos surgem mês a mês. Você fala de uma câmera hoje, daqui a 2 meses tem outras câmeras, com outros preços, com outras facilidades, tudo é muito, muito, muito rápido. A realidade virtual vai migrar para todos os espaços onde existe audiovisual. Só que você tem que tomar cuidado, a realidade virtual não é para tudo. Não dá para ser feito para tudo. Tem filmes que provavelmente pedem uma realização em audiovisual. Tem documentários que pedem uma realização em realidade virtual. Tem outros que não é necessário. A mesma coisa é isso para publicidade e outras frentes. Educação, por exemplo, vai ser um estouro. Você ter a molecada aprendendo coisas. Você põe um óculos de realidade virtual num garoto aí
primeiro grau e falar, vamos falar sobre biomas, né, um exame que eu uso. Cara, em 5 minutos, o cara vai para a Amazônia, ele está no meio de uma caatinga, ele está no meio, enfim, anda de barco. Depois que ele tirou o óculos, ele viajou para todos os biomas brasileiros. Você não precisa de 1 hora de uma professora falando, entendeu? Então, a potência de transformação, de invenção que a realidade virtual tem na educação é fantástica. E nas outras áreas também, medicina, publicidade, realização de séries também, né? É uma demanda como qualquer outra, só que ela vai ser muito mais rápida também. Quando você inventou a televisão, aqui o Chateaubriand teve que ter um estúdio, luzes, atores, uma coisa complexa e tal. E ele doou 50 aparelhos de televisão para que as pessoas pudessem assistir isso. Hoje em dia não, você faz um filme em realidade virtual, seja ele o que for, seja para o mercado imobiliário, seja um filme de ficção, você tem condições de jogar ele para a nuvem, eu consigo abaixar no meu celular e assistir aqui agora. Então a gente tem aí mais de, 6 bilhões de aparelhos receptores aptos a receber esse produto. Então isso também é inédito no planeta. Estamos nos capacitando, de novo, como qualquer outra. Quando pinta uma tecnologia nova, você vai ter que se capacitar e vai aprender. Mas a gente já consegue perceber que há uma demanda, já há um interesse muito grande sobre realidade virtual, mesmo que as agências de publicidade, por exemplo, mesmo que os clientes não saibam ainda exatamente como fazer, eles querem fazer. Eles sentem que o pulso do mundo hoje é focado na transformação, na invenção, no vídeo, principalmente, e por último, na realidade virtual. Entre o cinema tradicional e a realidade virtual muda tudo. Muda tudo, tudo. A maneira como você pensa, a maneira como você decupa, a maneira como você vai contar uma história, a forma narrativa, a maneira como você produz isso, a maneira como você escreve o roteiro, tudo muda. É uma nova língua mesmo. Bom, precisa se aproximar de quem está fazendo, né? Se aproximar de quem está fazendo e começar a aprender, entrar nos fóruns, baixar vídeos, ter um óculos, primeira coisa é ter um óculos, qualquer óculos de realidade virtual. Foninho de ouvido, entra na Apple Store ou entra no Google Play, bota lá VR, vai aparecer um monte de coisas, vai baixando e vai vendo, vai baixando e vai vendo, vai baixando e vai vendo. Aí você vai ter uma ampla experiência, seja de animação em CG, ou seja de live action, você vai ter uma ampla experiência. E aí você pode até, as câmeras são baratas. Você não, de novo, não é como no cinema, puta, vou ter que ter uma câmera tal, hoje em dia preciso de uma Alexa. Não, uma câmera aí baratinha, com uns 3, 4 mil dólares, você já está dentro do processo. Você tem que aprender a contar uma boa história. E de novo, como sempre, o que importa é uma boa história. Não tem muita... A realidade virtual é do cacete. Quando você põe o óculos pela primeira vez, você tem um desbunde. Mas se a história não for boa, adiós. Eu acho que a educação está totalmente equivocada. O processo educacional nosso é equivocado. Estamos no século XIX, professorzinho manda decorar coisa, lousa, tal, pesquisa. Agora tem um pouco de site, onde o cara tem que trocar, os alunos podem trocar informações através, através do site, colaborativo e tal. Tem uma pequena evolução, mas o processo de professor fala, aluno escuta, professor sabe, aluno não sabe, isso tudo é do século XIX. Hoje em dia a molecada, quando está muito preparada, por que ela está preparada? Porque ela tem internet na mão, porque ela acessa isso direto, ela tem muito mais informação. Então alguns assuntos específicos, o aluno sabe mais do que o professor, em muitos casos. O professor deveria ser um mero curador de informações. E a ideia do uso do audiovisual, seja ele através da internet, seja ele, enfim, qualquer outra forma, mas você assistir vídeos já é uma tendência. E aí, o que eu faria hoje é produção de conteúdo audiovisual para a educação. Isso é fundamental. Produção de conteúdo de realidade virtual no futuro com certeza vai revolucionar a educação. E que você encarasse o aluno muito mais como, não como educação, mas como aprendizado. Que o aluno tivesse um processo de aprendizado e de invenção. Aluno tem que inventar junto com o professor. O processo é colaborativo, de turma. A minha turma, onde eu tenho um mestre que consiga me dar alguns... não vai por aqui, tenta esse daqui. Algum mestre que sabe alguma coisa a mais, mas não que o mestre
passe aquela cápsula de informação e fala assim, agora você tem que saber essa cápsula. Se você não souber essa cápsula, você está ferrado. Não, dá um caminho. Fala, ó, vai por esse caminho. E tenho certeza que a molecada vai por esse caminho, vai subir parede, vai aprender muito mais. Outros vão para o caminho oposto, mas o professor tem que ser um mero guia para aquilo que as crianças já estão preparadas e muito afins de fazer. Se não for assim, essa escolinha beabá, o cara vai dormir e já não vai mais para a escola, porque ele em casa aprende muito mais através do YouTube.